Olá, este é o podcast Inédita, gravado diretamente do 5º Workshop sobre adjuvantes em caudas fitossanitárias. Estou aqui com o Leonardo Fraceto, ele que é professor da Unesp, pesquisador e coordenador do INCT Nanoagro. A gente vai falar sobre formulações nano aplicadas à agricultura, tendo as suas perspectivas e compreensão do tema. Bom dia, Leonardo, prazer ter você conosco. Prazer, meu. Leonardo, gostaria de começar perguntando como a nanotecnologia pode contribuir para o desenvolvimento de insumos agrícolas mais eficientes e sustentáveis. Bom, contar um pouquinho da história, né? Acho que é importante isso. Tenho trabalhado nesse tema por praticamente 2 décadas, né? E ao longo dessas 2 décadas, o que se observou foi a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias para auxiliar, né, controle de pragas e doenças na agricultura. Então, nesse contexto, né, a nanotecnologia, ela não é a única tecnologia nova, enfim, mas ela pode auxiliar no direcionamento melhor de ingredientes ativos, pode auxiliar na detecção preliminar de doenças, pode auxiliar no desenvolvimento de formulações que possam melhorar o crescimento e a produtividade das plantas. Então, assim, existe um grande arcabouço de possibilidades do uso de nanotecnologia. No meu caso específico, né, eu tenho trabalhado muito com a encapsulação de ingredientes ativos, então sejam eles naturais, sejam eles sintéticos, né, para fazer com que esses ativos possam atingir os sítios de ação de uma maneira mais eficiente. Perfeito. E como você enxerga o papel das pesquisas brasileiras em nanotecnologia dentro da agricultura, pensando que é uma tecnologia que está, imagino que sendo utilizada mundo afora? Muitas das iniciativas do uso de nanotecnologia na agricultura ainda estão limitadas em instituições de pesquisa, universidades, né? Tem empresas que estão também já desenvolvendo produtos. Então, assim, ao longo do tempo, né, como comentei, durante essas 2 décadas eu tenho trabalhado no tema, eu vejo que hoje um grande número de projetos, de empresas têm tido interesse, as pessoas têm tido interesse por esse tema, até porque com a nanotecnologia eu posso fazer com que eu tenha redução de doses de um ingrediente ativo, mas eu melhoro a performance daquele ingrediente ativo, então eu faço um reposicionamento desse ingrediente ativo, e a gente sabe que desenvolver novos ingredientes ativos o custo é muito elevado. Então, hoje no cenário internacional, a nanotecnologia tem sim crescido, né? Tem cada vez mais, tem empresas no exterior que já estão comercializando, tem empresas no Brasil que estão começando a comercializar produtos já à base de nanotecnologias. E no cenário do Brasil, a gente tem, vou falar um pouco do lado da academia, assim, muitos grupos de pesquisa muito fortes, e aí, assim, destaco um grupo que realmente eu coordeno, que é um grupo de pesquisadores do INCT Nanoagro, mas também tem grupos da Embrapa, tem grupos de outras instituições, tá? O Brasil tem referências nessa área em desenvolvimento de nanotecnologia para a agricultura. Então eu vejo que sim, o Brasil ele também não é o protagonista, assim, ele é um dos protagonistas, mas ele é um protagonista na liderança, na fronteira do conhecimento, né, dessas tecnologias. Perfeito. E quais, você citou brevemente que o uso da nanotecnologia tem impactos tanto na eficiência, na produtividade, né, da produção, quanto em termos econômicos. Queria que você detalhasse um pouco mais isso. Eu posso dar como exemplo, né, até um caso que a gente tem dentro dos pesquisadores de INCT, que a gente desenvolveu formulações à base de hormônios e a gente faz tratamentos de semente. Então, isso é uma tecnologia, hormônios em semente é uma tecnologia já bem conceituada. Mas a gente consegue, com essa tecnologia, tratar sementes com os hormônios com doses muito baixas, tipo coisa de 10, 50 vezes a dose que é utilizada por produtos que estão no mercado. E a performance dessas plantas ao longo do desenvolvimento, ela acaba sendo melhorada por conta de que no início o desenvolvimento das raízes foram muito melhores. Então, assim, isso faz com que a longo prazo você consiga ter ganho de produtividade. Então, a gente tem algumas validações em campo que a gente tem aumento de produção em um número considerado de sacas
A gente tem validação, por exemplo, desses sistemas em condições de estresse. Então, você tem uma cultura de milho numa condição de estresse hídrico, que as sementes foram tratadas com esse tipo de tecnologia. Então, essas plantas, elas conseguiram ter uma produção maior do que uma planta que não teve esse tipo de tecnologia. Então, com certeza a gente tem validado, assim, eu não vou te dar números específicos, mas a gente diminui a quantidade de insumo que está sendo usado e também melhora a performance de produção. Perfeito. Leonardo, e quais os desafios para levar as formulações nano do laboratório para o campo em larga escala, pensando no papel do Brasil na agricultura mundial? Eu acho que são vários, mas acho que um dos grandes desafios, considerando, aí eu vou falar pela minha área, né? Como um pesquisador dentro da universidade, para a gente conseguir fazer com que essas tecnologias elas cheguem ao mercado, é necessário a gente ter parcerias entre universidade, empresa, entre universidades e startups, porque esse processo de escalonamento, ele é importante da produção desses insumos, mas mais que isso, eu preciso ter a parceria com as empresas durante o desenvolvimento das tecnologias, porque aí eu já vou direcionar as tecnologias para processos que são feitos em escala laboratorial, que futuramente podem ser escalonados de uma maneira mais fácil, né? Vamos chamar assim, não que seja fácil. Mas então hoje eu vejo que um dos grandes gargalos é justamente isso. A gente tem realmente quase que um abismo entre como transpor as tecnologias que estão em escala laboratorial para uma escala industrial. E essa interação, por exemplo, um evento como esse, para mim é muito interessante porque eu tenho contato com as pessoas de empresas e as empresas elas podem ter interesse nessas tecnologias que a gente está desenvolvendo. E isso pode fazer com que a gente tenha parcerias e essas parcerias vão ser aquelas onde vão levar de fato esses produtos para o produtor ou para o agricultor no final do dia. Perfeito. A última pergunta seria essa mesmo, sobre a importância do workshop para o avanço técnico e o fortalecimento do setor. Eu acho que é isso, né? Justamente fazer esse networking, né? E a ponte entre a academia, a pesquisa e o setor produtivo em si, né? Não sei se... Com certeza. Cada vez mais esse tipo de evento que contempla a interação entre a universidade com a empresa, ele tem que ser muito estimulado. A gente precisa que mais eventos como esse sejam perenes, como já é o caso desse evento de vocês, né? Porque, de fato, assim, criar um momento onde você vai ter conexão entre empresa e empresa, você vai ter conexão entre novas tecnologias, você vai ter conexão entre tendências de mercado, mas também você vai poder trazer pesquisadores da universidade para estar apresentando tecnologias ou inovações, ou até mesmo resultados de pesquisa básica que vão contribuir para desenvolvimentos de pesquisa aplicadas em novas tecnologias. Perfeito, Leonardo. Acho que era essa a proposta mesmo. Eu acho que atendeu super bem as nossas expectativas. Espero que tenha gostado. Não, gostei. Muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece.